Glória a Deus. Olá a todos, eu aqui mais uma vez gravando um vídeo, para os que me assistem neste canal. Desejo a todos a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós dedicamos toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Ele é o motivo deste trabalho, Ele é o motivo desta fala, das nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o foco, Ele é a pessoa principal que nós nos entregamos a Ele. Hoje, noite, no domingo, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem que eu diria muito séria, e eu pediria que você que assiste, você que tem aí as suas redes sociais, que você possa compartilhar esta mensagem aí nos seus grupos, para transmitir este recado às pessoas. O que eu vou falar nesta noite, eu já tenho alguns vídeos anteriores que trata, digamos que, do mesmo assunto, mas eu quero dar uma renovada no assunto para pessoas que se inscreveram no canal e essas pessoas não têm o fundamento daquilo, de qual o motivo deste canal que eu tenho no YouTube trabalhado para transmitir a palavra do Senhor. É um evangelismo, é uma divulgação da fé. A melhor coisa que um homem, uma mulher, um jovem pode fazer é se render ao Senhor Jesus Cristo. É render sua vida, sua alma ao Senhor. E os dias são urgentes. As horas em que nós estamos passando, os momentos em que nós estamos passando, está nos mostrando que nós estamos nos últimos dias. Eu gostaria de tomar aqui a palavra do Senhor que está em minhas mãos, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. E eu gostaria de dar um reforço neste assunto, nesta palavra. Diz aqui no versículo 1: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Vamos orar. Pai eterno, Deus poderoso, neste momento eu me aproximo diante da presença do Senhor, sabendo que eu estou falando aqui, mas que esta voz, ela soa, esta voz circula. E eu gostaria de, neste momento, buscar da Tua inspiração, Pai. Pedir que o Senhor me inspire a transmitir o recado corretamente, que eu não venha vacilar nas palavras, mas que eu possa ser alinhado, esquadrejado, Senhor, no esquadro correto do Teu Espírito e da Tua palavra, para evangelizar, para anunciar, para dar recados da Tua palavra. Ó Deus, eu oro por cada ouvinte, por cada um que for assistir. Ó Deus, eu oro pela vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que possivelmente se encontra, talvez decepcionado nos nossos dias, decepcionado com a religião,
decepcionado com os dias em que nós estamos vivendo, que talvez está sem esperança, eu quero dizer para você que aqui a palavra está falando que, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está falando dos últimos dias. Por que não dizer nos nossos dias? Nós não estamos no começo dos tempos. Nós não estamos no meio dos tempos. Houve um começo, lá no Gênesis capítulo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Houve um meio, vamos colocar aqui o meio, o Novo Testamento, vamos botar isso como meio, Jesus Cristo, ele vindo, vivendo a lei e nos dando a graça. E há o fim de todas as coisas. Quando você olha para o mundo em que nós estamos vivendo, quando você olha para a humanidade, quando você olha para a corrupção do gênero humano, você pode entender que nós estamos no fim, estamos nas últimas horas, estamos nos últimos dias da humanidade sobre a terra. Você vê a natureza desregulada, você vê no inverno fazendo calor, você vê no verão fazendo frio, a chuva cai desreguladamente, alagando cidades, destruindo. Você vê ventanias, furacões, terremotos, o desgelo das geleiras. Você vê um aquecimento global. Por quê? Porque a humanidade ela cresceu sobre a terra, ela se multiplicou e ela tem destruído a terra. A tendência é só piorar, é só piorar. Aí vem o homem ganancioso com suas ganâncias, e o homem destrói a terra para suprir a sua ganância. O homem pensa na riqueza, o homem pensa em ter, quando ele não se satisfaz com uma casa, ele quer duas, ele quer o bom carro, e daí a pouco ele quer um helicóptero, e ele quer um avião, e ele quer, e ele não percebe que ele vai destruindo tudo para ter os bens para as suas vaidades. É necessário que nós tenhamos as nossas necessidades, mas o homem, quando o homem tem ganância, ele nunca se satisfaz. Mas quero dizer para você uma coisa, que o que tem Jesus Cristo, a Bíblia diz bem assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão nos ensinou que tudo que os olhos dele viu e desejou possuir, ele teve. E o fim dos seus tempos, ele diz que viu que tudo isso era aflição, era vaidade. Então é bom que o homem viva com sabedoria. Que ele não viva uma vida de loucuras, uma vida de inquietação, mas que ele tenha a paz do Senhor Jesus Cristo. E é esta paz que neste dia de hoje eu transmito para você aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador. E você vai ver que todas as demais coisas se assentam e a sua vida cai em um sossego, em uma paz. Porque quando você recebe Jesus Cristo em sua alma, a sua visão, o seu foco muda. Jesus, na sua palavra, ele diz, e olhai por vós, para que o vosso coração não se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida,
e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então nós, os cristãos, irmãos, os cristãos estão preocupados em entrar em Cristo, entregar suas vidas a Cristo e deixar que Cristo reine em suas vidas. Mas não seria este bem o assunto. Eu gostaria de dar um pequeno título ao nosso assunto sobre o dia grande e terrível do Senhor. Existem muitos dias esperados. Deixa eu pegar aqui uma. Existem muitos dias esperados. Tem o dia do consórcio, né? Você está pagando um consórcio de um carro e você fica almejando, talvez seja o seu primeiro carro, e você fica almejando que você seja sorteado para ter o seu carro. Tem o dia da casa, quando você compra a casa ou quando você casa e você vai para a sua casa nova e você entra e você inaugura. Tem o dia do governo, né? Nós acabamos de passar por uma eleição e nessa eleição foi eleito um governo. Então a gente, né, anseia pelos governos eleitos. Tem também, né, estamos em época de Copa. Nunca vi uma Copa tão desanimada como esta. Mas tem também o dia de aniversário, né? Uma pessoa que espera o dia do aniversário, ver o que seu pai vai dar, o que sua mãe vai dar, e ele fica ansioso por aquele dia. Tem uns dias de feriado, né? O empregado e nós também que olhamos para o calendário, a gente olha aqueles dias vermelhinhos na folhinha, significando o dia de feriado. Que a gente pode ter um final de semana alongado e a gente fica ansioso por aquele dia. Tem dia de viagem, às vezes você programa uma viagem, né? E você fica ansioso para chegar aquele dia. Né? Você vai viajar de avião a primeira vez. E você fica olhando o calendário dia após dia. Meu Deus. Tem uns dias da chegada de um bebê, né? Um bebê, a mulher está grávida, talvez do primeiro bebê, e aquele bebê, ela fica aquela ansiedade, vendo a barriga crescendo, e espera aquele dia do bebê. Tem o dia do casamento, a pessoa espera a data, a moça está ansiosa, não dorme, e automaticamente ela começa a emagrecer, porque ela quer entrar no vestido e ficar elegante, bonita para o seu noivo. E aquele dia é o dia, né? Os convidados estão tranquilos, mas quem vai fazer o casamento e quem vai casar não consegue às vezes dormir, porque fica ansioso. Tem o dia da maioridade. Às vezes o jovem, o adolescente, ele quer ter sua liberdade adulta e fica de olho na mudança da maioridade. Quando ele atinge a maioridade, ele já assume responsabilidade, já pode tirar carteira, já pode viajar sozinho, já pode ser uma pessoa livre das responsabilidades do seu pai e de sua mãe. Tem o dia de eventos, né? Nós programamos eventos. Eu acabei de vir de um evento de Minas Gerais, ali com o pastor Dilson. Foi muito bom, né? Inclusive um abraço aí aos irmãos, os netos do pastor Duval, que assistem os meus vídeos, e os irmãos de Minas Gerais também que se inscreveram, os irmãos de São Paulo também que se inscreveram. Deus abençoe a todos vocês. E etc, né? Tem dias de suspenses e tem dias que eram para não existir. São aqueles dias que você sofreu uma decepção, são aqueles dias que você deu um vacilo, que você cometeu um erro e você perde o sossego, perde a paz, porque aquele dia é o dia que você não queria que existisse, que você magoou alguém, que você machucou alguém que você gosta e aquela pessoa quebrou aquele cristal de confiança e você não consegue dormir, você não consegue trabalhar, porque é um dia que não era para existir.
É um dia que você tomou um prejuízo, um dia que você ficou machucado e você fala, puxa vida, esse dia não era para existir. Mas tem também o pior dia. O pior dia é o dia da morte. Porque o ser humano, ele é assim. Ele acha que nunca vai morrer. E todos nós vivemos uma vida como se nunca vamos morrer. Achamos que somos eternos. Né? Você olha para sua mãe, você está vendo que os cabelos dela estão ficando branco, mas você nunca para pensar que minha mãe vai morrer, que eu vou morrer, que todos vamos morrer. Você olha para o seu pai, os cabelos embranquecendo, e você vê, a vida passa. E isto quando ela não nos dá um golpe e nos tira até mesmo antes dos cabelos ficarem brancos. Então são dias da vida de um ser humano. Agora, o dia que não se somaria, né, uma tristeza, dia de morte, é quando há uma partida de um cristão. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, eis aqui mais uma das maravilhas de tê-lo como nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Porque quem crê em Cristo, ele apenas passa desta vida para uma outra vida. Aquele ladrão que estava na cruz, ele virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, em verdade te digo, que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, estar com Jesus nos dá uma segurança. Aí eu digo para você que o bom é quando você está com Jesus Cristo todos os dias. Amém? Porque quando você está com Ele todos os dias, você vai saber sair da sua cama e ser grato por aquele dia. Ser grato porque você abriu os olhos na cama. Ser grato porque você se assentou na cama. Porque você botou os pés no chão. Ser grato porque você se levantou, se espreguiçou e partiu para um novo dia. Agora, o assunto aqui é o dia grande e terrível do Senhor. Por que tratar deste assunto? Porque nós, seres humanos, nós temos nossos dias. Nós temos os nossos dias. Mas a Bíblia diz, nós acabamos de ler, e eu quero ler de novo, que porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Eu quero dizer para vocês, que esse dia do Senhor será o pior dia da humanidade sobre a terra. Pior dia. Eu quero ler para você no versículo 5 e o 6 de Malaquias, que diz assim, capítulo 4, versículos 5 e 6 de Malaquias diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Nesse recado de Malaquias, no último livro do Velho Testamento, os últimos 2 versículos, há uma promessa na Bíblia. Eu não estou neste momento aqui agora falando para você de uma religião, de um sistema ou de uma denominação. Eu não estou aqui tomando o seu tempo falando sobre a prosperidade, sobre a riqueza, ou sobre a pobreza, ou sobre a cura. Eu estou falando para você aqui neste momento que a palavra de Deus diz que Ele enviaria, eis que eu vos envio o profeta Elias. Antes que venha esse dia grande e terrível do Senhor. Então eu quero te tirar deste sossego que possivelmente você esteja, desta acomodação que você esteja, talvez uma acomodação religiosa, um sono religioso. Eu quero te dar um despertamento para você nesta noite e dizer que o recado está na palavra. O recado está aqui na palavra. Este é o recado. Então, quando a gente coloca um prego na madeira, a gente segura o prego e dá uma martelada. Você segura o prego e pá! Só que o martelo, o prego, ele não entra com uma martelada. Tem que ser 2 marteladas, 3. Dependendo do tamanho do prego, você tem que dar várias marteladas. Então, essa primeira martelada eu dou aqui de Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Tá! Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá os corações. Vamos lá. Converterá. Este ministério profético tem a responsabilidade de trazer a palavra da conversão, da fé. Veja bem, eu não estou trazendo para você uma palavra, e também não sou o profeta Elias, estou falando sobre esta promessa. Esta palavra está dizendo que a sua fé, ela tem que ser levada, né, aos pais. A doutrina dos apóstolos e a doutrina dos profetas. Não é eu te colocar dentro de 4 paredes em uma denominação. Não é você colocar um terno, botar uma gravata, uma roupa social, ter o seu cabelo aparadinho e você colocar uma Bíblia embaixo do braço. Porque nós temos isso aí aos montes? Não. Não. Eu estou dizendo para você que este profeta, segundo a Bíblia Sagrada, ele virá com uma palavra para converter os nossos corações afastados do Senhor, afastados do Evangelho, afastados da palavra. Ele converterá. Agora, veja bem, você diria, mas espere um pouquinho, mas Elias, como assim Elias? Deixe-te te explicar uma coisa. Se houve um profeta na Bíblia que Deus usou a unção que estava sobre aquele homem, mais vezes foi o profeta Elias. Aqui no livro de Reis, no capítulo 2, de 2 a Reis,
No versículo 9, diz bem assim: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te farei. Porém, se não, não se fará. Agora, no versículo 15 do capítulo 2 de 2 Reis, quando Elias foi tomado, a porção dobrada do espírito que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Veja bem, eu quero dizer para você que este espírito, aqui fala bem assim, vendo, pois, eles disseram, o espírito de Elias, esse espírito, essa unção, ela vem na terra 5 vezes. Aqui você tem a primeira, que era Elias, o profeta, no capítulo 2, versículo 9, Eliseu pedindo porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. No versículo 2, do 12 em diante, você já vê Eliseu tendo atos de um profeta, com uma unção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E quando você chega em Malaquias, ali no livro de Malaquias, no capítulo 4, você vê a promessa do dia grande e terrível do Senhor que virá. Agora veja bem, Deus teve o cuidado, ele profetizou que o dia dele vai vir. Mas espere aí, o dia dele vem e é só isso? Não. Ele disse bem assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E este profeta, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Neste versículo, se refere a 2 vezes. Lá no livro de São Mateus, no capítulo 17 de São Mateus, no versículo 9, os discípulos, quando estavam no Monte da Transfiguração com Jesus, e que lá no Monte da Transfiguração lhes apareceu Elias e apareceu Moisés, quando eles desceram do monte com Jesus, no versículo 9, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Versículo 11. E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí no versículo 12 ele diz assim: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram,
mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Eu quero dizer para você aqui que a Bíblia fala que a lei e os profetas duraram até João. Até João. A lei e os profetas durou até João. Só que no livro de Malaquias, a Bíblia diz que eis que eu vos envio o profeta antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Este profeta que vem nos últimos dias, ele não é um profeta da lei, porque a lei e os profetas durou até João. Este profeta que vem nos últimos dias, de acordo com Malaquias e São Mateus 17, é um profeta do tempo da graça. E este profeta do tempo da graça, ele vai restaurar, de acordo com São Mateus, capítulo 17, versículo 11. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Dá para sentir uma paz. Dá para sentir uma segurança. Olha só, irmãos. A nossa salvação é Jesus Cristo. O nosso Salvador se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só que hoje você vive em um turbilhão de vozes, né? Eu vou comparar aqui como foi nos dias da Torre de Babel. Cada um tinha uma linguagem. Você vive hoje em um turbilhão de vozes, em multidões, milhares de denominações. Cada uma tem uma linha, cada uma tem um segmento, cada um tem uma ideia, cada uma prega uma coisa. E se você tem vontade de saber da verdade, da voz, você fica perdido, né? Porque uma prega que, né, você tem que guardar o 7º dia, a outra prega que não, a outra prega uma coisa, uma pode cortar o cabelo, a outra não pode, se bem que isso está acabando. Uma pode usar calça, a outra não pode. A mulher pode ser pastora, a outra não pode. E o homem pode ser pastor casado 2 vezes, a outra não pode. O pastor pode ser político. Tá uma confusão. E você fica sem chão. Você fica como diz o ditado, como cego em tiroteio, às palpadelas. Jesus diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, irmãos, percebe? Esta palavra que diz que eis que eu vos envio o profeta Elias, é uma palavra que o Senhor nos deixou, mas para vós que temeis o meu nome, se você teme o nome do Senhor, Deus terá zelo e cuidado de você nos últimos dias. Tem pessoas desesperançadas. Tem pessoas que perderam a fé, se afastou da fé de Cristo, do Evangelho, da palavra. Mas eu quero dizer para você que esta palavra, ela é profética, ela se cumpriu, ela tem funcionado, ela é a verdade do Senhor, ela tem sido uma restauração na minha vida, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. E nós não arredamos o pé, porque eu creio, irmão, olha o pulo, eu creio nos apóstolos e creio nos profetas. Nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Agora, esse Jesus que quando estava com os discípulos, e ele diz a Bíblia que ele foi subindo aos céus, ele não vai vir. Se você ler agora o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 21, diz bem assim: o qual
Liga isto. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, olha só, restauração. Leia esse versículo 21 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 3. Os qual convém que o céu contenha até o tempo aos tempos da restauração. Então tem que haver uma restauração da fé. Tem que haver não vou dizer renovo, é restauração da fé. Esta restauração da fé não é minha função, mas é a função que Jesus disse ali em São Mateus 17, 9, 10 e 11, é a função que Deus falou através de Malaquias capítulo 4, 5 e 6, e que Jesus confirmou, e que nos últimos dias ia se cumprir. Olha, irmãos, eu não vou mentir para vocês, me desculpa a minha sinceridade, mas quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio a palavra, quando eu leio o Evangelho de Cristo e olho para os nossos dias, o que nós estamos vivendo, me perdoe. Eu não vou falar minhas palavras, eu vou me lembrar do que diz em Apocalipse. Foi uma inspiração agora, irmãos. Eu ia dar uma palavra pesada, mas eu vou falar o que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Isto diz o Amém. Esta palavra é para a igreja do dia em que nós estamos vivendo. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és fria e nem quente. Tomara foras fria ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso aqui é a igreja de Laodiceia, é a última igreja do livro de Apocalipse. Se você pregar aqui no capítulo 2 e 3, fala sobre 7 igrejas, e eu creio que esta é a igreja de Laodiceia. O Espírito está falando bem assim, como diz rica, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aí Deus dá o conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja do nosso dia, ela está nem fria e nem quente. Ela carrega a Bíblia, mas ela tem sido morna, porque ela não prega todo o Evangelho. Viver, eu creio que ninguém vive, mas o cristão, ele crê em toda a palavra de Deus. Se a Bíblia fala que uma mulher não pode ser pregadora, pastora, que ela não deve ser na igreja, a Bíblia, o cristão não discute com a palavra. Se a Bíblia fala do comportamento de um jovem
o cristão não discute com a palavra. Se a Bíblia fala de um comportamento correto de uma família, de uma casa, como é, o cristão não discute com a palavra. O cristão crê na palavra. E a palavra, o cristão, ele é restaurado pela palavra de Deus. Não é pelas minhas ideias, pelo que eu penso, pelo que eu acho, por um seminário, por uma teologia. Ele é restaurado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus prometeu em sua palavra a vinda deste profeta nos últimos dias para restaurar a nossa fé de volta à fé dos pais, os apóstolos e os profetas. E quero que você comente aí embaixo aí. Se você tiver alguma dúvida, você pergunte. Se eu não souber responder, eu tenho amigos, pastores com mais conhecimento do que eu para lhe responder. Faço contato com eles e passo o contato para você. Por isso, este profeta Elias, ele nos trará como é o batismo correto, como deve se comportar um filho de Deus, como se deve comportar uma filha de Deus, um casal, uma família, como nós devemos esperar a volta do Senhor Jesus, como a nossa vida deve estar com o Senhor. Não é de qualquer jeito, senão nós vamos causar, ao invés de prazer em Deus, nós vamos causar o que diz em Apocalipse, vamos causar enjoo em Deus. Deus, ele quer uma adoração perfeita, uma adoração agradável. Ele quer uma adoração que a Bíblia diz que ele fala assim, ó, mas como você diz uma coisa e é outra, eu não te aguento mais. O Espírito de Deus não aguenta mais esse sistema que diz uma coisa, mas com a vida mostra outra. A nossa vida, ela tem que ser uma vida visível, uma vida que seja luz nas trevas, e que as pessoas nos assistam e digam, esse povo é um povo cristão, é um povo diferente. E é assim, amados. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que Deus cumpriu o livro, o capítulo de Malaquias, Deus cumpriu São Mateus 17, Deus cumpriu Atos 3, 21, e nós estamos no tempo final, a era da igreja de Laodiceia, e eu quero te despertar. Levante, abra os seus olhos, aceite, Jesus Cristo como seu Salvador, aceite o batismo nas águas, arrependa dos seus pecados, porque esse dia grande e terrível do Senhor está chegando, ele está despontando e não vai deixar nem raiz e nem ramo, vai se tornar, irmão, vai sumir, porque a terra tem que ser renovada. Amém? Deus vos abençoe. O dia grande e terrível do Senhor, leia isto, leia Malaquias capítulo 4, o capítulo 4 todinho, do 1 ao 6, creia nisso, veja a seriedade da coisa. Deus te abençoe, Pai eterno e Deus todo-poderoso. Eu oro por cada pessoa que for assistir este vídeo, eu oro para que os olhos dele sejam descolados, aberto, e que ele possa ouvir, entender e aceitar o que diz a tua palavra. Eu oro por cada inscrito e por aqueles também que não são inscritos, que vão assistir este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal e me pergunte, faça comentário. Deus te abençoe. E olha, talvez eu não soube passar o recado como deve ser passado, mas esses dias em que nós estamos vivendo é o dia mais fino para você. Você tem que ter discernimento, você tem que ter uma visão de águia, não é uma visão de urubu, não é uma visão daquele pássaro que quando Noé abriu a arca, Noé soltou lá, o corvo ficou. Você tem que ter uma pureza da pomba, que não pôde, ela voltou para a arca, e você tem que ter uma visão de águia, você tem que ter visão, saber, discernir, afinar a visão por os dias em que nós estamos vivendo. Não creia em qualquer coisa, creia
na palavra, creia no evangelho, creia nos apóstolos, creia nos profetas e não arrede o pé disto. Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudação a todos os inscritos, a Rita, os meninos da Serra, eu falo meninos, mas já são homens de cabelo branco, Eliezer, o Juninho, o Geazir, né? Deus abençoe Israel, o Tiago, a Cristiane, que falou que assiste os vídeos, Deus abençoe o irmão Fabrício, saudade de vocês todos. Né? Nós tínhamos que marcar aqui um tempo em nossa casa, eu tenho um terraço aqui para a gente marcar um momento aqui. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus seja com você e sua casa e sua família, e medite na palavra e reflita na palavra. Deus vos abençoe. Amém.